Bom dia a todos meus amigos e minhas amigas. Hoje, conforme eu tinha prometido, vamos gravar o vídeo denominado Vitor Hugo que poucos conhecem, né? Com uma série de 10 perguntas sobre a minha vida pessoal, profissional, religiosa e vida política. Letícia, pode fazer as perguntas que eu vou respondê-las. O que você pensa para o futuro do Brasil? Você considera, por exemplo, que essa polarização política tende a render durante muito mais tempo? Então, em primeiro lugar, todos nós sabemos que temos uma realidade muito conflituosa na política devido ao fato principal, a variável principal, de que existe uma dificuldade de formação de maiorias no Congresso. Isso é histórico, né? É uma dificuldade de formação de maiorias que vem desde João Goulart, né? João Goulart foi um presidente, né, da época antes do golpe de 64, que foi derrubado pelo golpe de 64, né, que teve um período da sua administração que teve uma paralisia decisória muito forte no governo. Então essa dificuldade de formação de maiorias vem desde lá atrás. É algo inerente à cultura política, à cultura da classe política brasileira. Então essa polarização política tende a render muito mais, sim, por conta da história e da cultura brasileira. Pode ir para a próxima pergunta. Qual a sua visão sobre a visão política do Sérgio Abranches no livro sobre os dilemas do presidencialismo de coalizão? É possível ainda uma convivência com esse sistema? Então, o que o Sérgio Abranches previu no livro Dilemas Institucionais do Presidencialismo de Coalizão, que é o nosso sistema político, foi que, se a gente repetisse as instituições atualmente em vigor, nós teríamos muitas crises institucionais e também uma certa ruptura constitucional, o que não consolidaria a nossa democracia. O que eu estou querendo dizer? O que Sérgio Abranches quis dizer, ele acertou a previsão em partes, porque a gente não tem muito tempo, a gente saiu de uma crise institucional do ex-presidente que a gente teve, né? E também a gente teve um risco de ruptura institucional muito forte. Então, o que Sérgio Abranches previu foi que esse modelo de presidencialismo de coalizão, em que o presidente ele tem que formar uma maioria com os partidos da coalizão para aprovar medidas do seu governo, ela faz com que o presidente atue diretamente na negociação, no varejo da política. E esse varejão da política acaba por deixar ela um tanto quanto promíscua na sua negociação, na oferta de emendas parlamentares, de cargos administrativos no interior do governo, que são as ferramentas do presidencialismo de coalizão. Emendas parlamentares e compartilhamento de cargos no interior administrativo do governo. É claro que isso, todos nós sabemos que é necessário termos uma reforma política, sim, né? Isso vai decorrer de um amadurecimento da sociedade brasileira, que recentemente aprovou a reforma tributária e também, né, pode ser que esse ambiente propício de aprovação de uma reforma tributária pode ser, possivelmente, né, se aprovou uma reforma aqui, nos tributos, na tributação, pode ser que aprove uma política, mas isso vai decorrer da correlação de forças na sociedade, né, da correlação de forças e também do contexto político. Vivemos uma democracia plena, uma jovem democracia ou uma falsa democracia no Brasil. Qual o papel da Constituição Federal de 1988 nisso tudo? Então, a Constituição Federal de 1988, ela tem, conforme preceituado, né, nas suas disposições, ela tem um quê de Estado liberal e um quê de Estado liberal. Para você ser um cidadão completo, você tem que ter direitos civis, políticos e sociais, os três juntos. Se você não tiver os três juntos, você não é um cidadão pleno. Então, o que a Constituição Federal de 1988 estabelece, e isso foi
algo que foi lá desde a promulgação dela, que Ulisses Guimarães falava que ela veio para quebrar tabus na sociedade, é que necessitamos ter um equilíbrio dessas diretrizes na sociedade. Não é o estado mínimo, não é o estado hipertrofiado, o estado máximo, mas sim lutar para alcançar o objeto constitucional, o que o objeto constitucional almeja, lutar para alcançar esse objeto, para que, na sua eficácia da lei, todos possam ter seus direitos respeitados. Isso engloba os PCDs, isso engloba todas as minorias, isso engloba toda a sociedade brasileira, de um projeto para todos, sem privilégio de castas políticas, porque, querendo ou não queremos, somos uma república presidencialista. Então, uma república presidencialista, ela tem que ter relações republicanas, ela tem que ter sistematização dos seus direitos para a sua população. Democracia e direitos são duas coisas que conversam entre si. Como voluntário cristão de um serviço tão importante para a vida como é a pastoral, como foi o momento mais difícil até hoje que você já teve que lidar nessa atuação? Eu acredito que nossa atuação na pastoral ela é muito oblativa. O que significa? Nós temos, né, o livre-arbítrio para nossa atuação solidária, né, conforme a atuação cristã vai nos capacitando. Né? O período mais difícil da minha história, até agora na pastoral, foi lidar com os meus próprios limites. Todos nós temos limites, né? Todos nós temos limitações, todos nós temos defeitos, todos nós temos vícios, e isso é inerente ao ser humano. Não existe ninguém acima dos erros e das paixões humanas, mesmo que tenhamos um Deus que é perfeito, mas somos colaboradores. Então, eu parto daquele princípio, daquela humildade, de que todos nós podemos contribuir com algo, ser moldados por Deus, contribuir com o reino de Deus, mas a obra não é minha, não é da coordenadora, não é da capacitadora, a obra é de Deus. E Deus é perfeito. Qual foi o santo da igreja que já te auxiliou muito em períodos de adversidade? Esse santo ainda é sua fonte de inspiração religiosa? Sim, os meus santos mais prediletos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, que já me auxiliou muito nas adversidades. Ela, com a sua história da pequena via, me ajudou muito na atuação solidária da pastoral, me ajuda muito nessa atuação, me ajuda muito na solidariedade, nos princípios, nas convicções. Um jeito humilde e operativo dela de agradecer ao Pai, de ser grata ao Pai, de viver em oração, de ter humildade, isso tudo me ajudou e muito na atuação e, sobretudo, na perspectiva de ecumênica, de ajudar sem olhar quem. Ler e escrever, dom da oratória. Quem fala bem, escreve bem. Tem algum arrependimento na trajetória até aqui de cristão católico e ministro da palavra? Olha, eu sempre costumo dizer que nós temos como máxima cristã a disponibilidade. Eu carrego poucos arrependimentos, carrego poucos. Não só porque tudo que eu já fiz, tudo que eu farei, tudo que eu faço, tem a cruz de Cristo como prioridade máxima, mas porque eu sei que nessa cultura do encontro que necessitamos ter na sociedade, precisamos privilegiar como primeiro objetivo da vida Deus, depois ajudar o próximo, amar o próximo como a si mesmo e privilegiar boas relações. Então, eu sempre tenho em mente que essa característica singular que temos de ajuda ao próximo, de ajuda aos mais carentes, de ajuda aos mais necessitados, isso não é um projeto meu, não é da minha igreja, é de Deus. Deus que capacita, Deus que escolhe, Ele sopra onde quer, Ele sopra onde nós temos que estar. E Ele sempre vai me orientar, porque Ele é um Pai muito amado. Qual é dos seus 28 projetos de lei o que você considera a prioridade, o mais importante?
O que você pensa sobre o combate à corrupção? Então, a prioridade dos meus projetos de lei é simples, né? O projeto que eu considero essencial para que a gente repense a questão administrativa das políticas públicas é a lei antirregresso. A lei antirregresso é uma lei que eu considero prioritária, que eu fiz, né, que quer prevenir interrupções maléficas de programas em bom andamento para a sociedade brasileira. Prevenir interrupções maléficas de programas de boa qualidade, de qualidade exitosa para a população. Por quê? Porque a gente sabe que a classe política brasileira ela sofre com a visão de curto prazo devido às eleições. Então a gente tem que ter uma lei que privilegie o pensamento político e institucional a longo prazo, principalmente em políticas de saúde, educação e cultura, né? A lei antirregresso ela veio numa concepção minha, né? O programa estrutural antirregresso veio para prevenir descontinuidade administrativa. E quanto ao combate à corrupção, eu tenho o projeto do Controla Mais, né? Que quer partindo de uma perspectiva de inspirados pelo novo Código de Processo de Contas de Controle Externo de Mato Grosso, dotar o Estado de melhores instrumentos de combate à corrupção, para acabar com a investigação de acordo com a convicção de cada um e também, além de dotar o Estado de melhores instrumentos de combate à corrupção, criar uma padronização, porque o Tribunal de Contas ele é um órgão de controle externo do Legislativo. Então, fortalecer o Tribunal de Contas é fortalecer o combate à corrupção. E também tem a proposta de alterar a lista, os itens de documentos necessários para uma candidatura a vereador, que é o projeto do Moraliza Já, que exige pelo menos um curso de gestão pública e de gestão e de ciência política para quem almeja ser candidato. És um jovem muito organizado e apaixonado por gestão. Quais são as falhas administrativas que você vê que são gritantes na sociedade brasileira de hoje e que você, como gestor, quer enfrentar? É possível ter mais quantidade e presteza? Sim, é possível. A gente precisa, em primeiro plano, reduzir cargos de confiança, cargo de confiança política na saúde, incentivar mais contratação de gestores e criar cargo de coordenador de cuidados, além de incentivar mais especialidades na saúde pública. Né? A gente sabe que hoje uma grande reclamação da população, que inclusive a corrupção e a saúde são os que mais batem na sociedade, né? Hoje, uma das reclamações da população é que existe uma falta de integração entre regiões de saúde, isto é, a população sofre com a ida a vários hospitais, vários diagnósticos e não tem uma integração, uma padronização entre regiões de saúde. Então, a criação do coordenador de cuidados seria eminentemente para isso, para a gente gerar uma padronização, uma integração de informações, sobretudo de prontuários médicos, de diagnósticos para a saúde. Isso é para desburocratizar e, evidentemente, que é a minha proposta de saúde popular, é incentivar a construção de políticas públicas de saúde por meio de conselhos populares e conferências municipais de saúde, porque a gente sabe que 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica. Tem um livro de cabeceira e um autor predileto que é o João Guimarães Rosa, o que ele mais te incentivou sobre a vida. A vida é difícil, fácil ou desafiadora? Bom, para encerrar, é a última pergunta, né? Então, o que a vida quer da gente é coragem. João Guimarães Rosa diz que o correr da vida pode embrulha tudo, né? Esfria, esquenta, sossegue e desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida é desafiadora, a vida é de desafios e eu estou pronto para eles. A última pergunta. Vejo que tem e nutre um amor especial aos seus afilhados. Sente falta deles nos momentos vagos. Qual é a força que eles te dão nos momentos mais difíceis? Sim, porque eu aprendi que na vida meus afilhados me dão muita força, porque
quando a gente se sente cansado, perdido ou qualquer outra coisa, qualquer outro aspecto exterior, né, que é externalizado pela sociedade, quando a gente olha nos olhos de quem a gente ama, a gente se encontra. Quando você se sentir perdido, olhe nos olhos de quem você ama, que você encontrará a razão de viver. Muito obrigado.